Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Vamos alimentar a nossa manhã com muita fé, para que os nossos sonhos floresçam e os seus planos e os meus planos sejam abençoados por Deus. Eu sou o pastor Robson Luiz e esta é a mensagem do dia. Quando as coisas estiverem difíceis, lembre-se de que Deus está sempre ao seu lado, dando forças para enfrentar cada desafio. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, a vida se torna uma soma de bênçãos e de vitórias. Eu desejo que a sua esperança se renove nesta manhã, que seja iluminada e que a misericórdia de Deus alimente cada vez mais a sua fé. Em Deus sempre haverá um novo começo, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Hoje eu quero refletir e compartilhar com vocês os Salmos de número 13. Salmos 13, do versículo 1 ao 6. Diz assim: Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristezas no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. O autor desse salmo é o rei Davi, um grande homem de Deus, conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Esse salmo revela claramente alguns sentimentos que estavam presentes no coração de Davi quando ele escreveu esse salmo. Ele sentia impaciência, ansiedade e até mesmo uma revolta. E o motivo disso era porque ele estava clamando ao Senhor, mas não tinha resposta, Deus não falava com ele. Ele sentia como se Deus tivesse se esquecido dele. No versículo 1 diz assim, até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Era um sentimento de que Deus estivesse virando o seu rosto para ele. A parte B do versículo 1 diz, até quando esconderás de mim o teu rosto? Agora todos nós confiamos em Deus, já passamos por esse momento. Normalmente, este silêncio divino acontece sempre quando estamos passando por momentos difíceis. Alguns comentaristas da Bíblia sugerem que talvez isso possa ter acontecido com o rei Davi durante o tempo que o rei Saul perseguia ele. Mas o fato é que Davi estava passando por uma situação difícil e não entendia por que Deus não agia diante do seu problema. E é bom lembrarmos que Davi era um homem fiel a Deus. Baseado nesse texto e um pouco do contexto que eu iniciei, eu quero falar sobre pelo menos 3 atitudes corretas que nós precisamos ter quando estamos lidando com o silêncio de Deus. Uma das atitudes é não parar de orar. Vejam que no versículo 3 do Salmo, diz assim, olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Davi não estava recebendo resposta, mas ele continuava orando. Mesmo com o coração cheio de impaciência, ansiedade e até uma certa revolta, Davi tem algo definido na sua mente. Não posso parar de orar, não posso desistir de continuar clamando. Diferente de muitos de nós que paramos de orar e desistimos com facilidade diante das dificuldades. Você já notou que na dificuldade o cristão não para de trabalhar, não para de se alimentar, mas para de orar e de ir para a igreja? Não faz muito sentido isso. O que faz sentido é continuar orando. É muito melhor orar do que murmurar. Faz mais sentido adorar do que se vitimizar. Nós precisamos meditar na Bíblia. A Bíblia que fala de José, de Moisés, do próprio Davi, que nos ensinam como lidar com o silêncio de Deus.
Mas a primeira atitude é: não pare de orar. A segunda atitude que eu separei é: não abandone a sua confiança em Deus. Vejam que no versículo 5 ele diz assim: eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Então, Davi estava dizendo para ele mesmo: eu vou continuar confiando, eu vou continuar confiando. E mesmo diante do silêncio de Deus, o salmista Davi continuava a confiar. Jó também passou por essa experiência. Jó, no seu capítulo 19, no versículo 7 e 8, ele diz assim: clamo socorro, mas ninguém responde. Grito em protesto, mas não há justiça. Deus fechou o meu caminho para eu não passar e cobriu de escuridão a minha estrada. Vejam que Jó escreve: Deus fechou o meu caminho. E você, já passou por essa situação? Já esteve num beco sem saída e nada de ouvir a voz de Deus? Mas vejamos qual foi a atitude de Jó. Ele disse: ainda que eu me mate, nele esperarei. Ainda que Deus me mate, ele é a minha única esperança. Apresentarei a ele a minha causa. Ou seja, a resolução de Jó. O que ele pensou? Vou morrer confiando nele. Então, não lance fora a sua confiança. Ele terá uma recompensa. Veja, Hebreus 10:35 diz: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Então, a segunda atitude é: não abandone sua confiança em Deus. A primeira atitude é não parar de orar. E a segunda, não abandonar a confiança em Deus. Vamos para a terceira. A terceira atitude é: agradeça a Deus pelo que Ele já fez em sua vida. Vejam que no versículo 6, o Davi diz assim: quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Então, Davi ora, Davi confia, mas também agradece, mesmo com o silêncio de Deus. Então, Davi está convencido de que a gratidão de Deus é um dos grandes segredos para quebrar com o silêncio do próprio Deus. O que nós temos que fazer? Trocar a murmuração pela gratidão. Temos que trocar o questionamento pelo louvor. Precisamos parar de querer condenar Deus para nos justificar. Se as coisas não estão dando certo e Deus está em silêncio, faça um autoexame. Eu costumo me perguntar 3 coisas. Estou realmente andando no caminho da obediência? Eu consultei Deus quando entrei nessa situação? Eu convidei Ele para fazer parte deste negócio, desta ação, desta atitude? Então, é verdade que às vezes parece que Deus está em silêncio, mas Ele nunca está ausente. Então, se você está passando por este momento, pelo tempo do silêncio de Deus, use essas 3 atitudes como referência. Não pare de orar. Não abandone a sua confiança nele. E agradeça a Deus pelo que Ele já fez na sua vida. Eu quero concluir essa pequena mensagem com o trecho de outro salmo de Davi. É o Salmo 40, do versículo 1 ao 5. Diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Senhor meu Deus, Tu nos fizeste muitas maravilhas, e os Teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a Ti. Se eu tentasse relatar todos os Teus feitos, jamais conseguiria chegar ao fim. Vejam que Deus nos tira do poço de desespero, e Ele sempre faz isso quando confiamos nele. Deus é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, será o mesmo amanhã. E os planos dele são tantos que nós não podemos contar. Então,
Acredite, creia, tenha fé. Os planos de Deus para a sua vida não podem morrer. Esta foi a mensagem do dia. Espero que ela tenha de alguma forma falado com você. Quero pedir uma ajuda, que você compartilhe esta mensagem com o maior número de pessoas possíveis. Vamos levar essa mensagem para quem precisa e para que ela chegue para tocar o coração de quem necessita também. E se você estiver ouvindo pelo Facebook, pelo Instagram ou mesmo pelo YouTube, clica no sininho, clica para nos seguir, para que as mensagens cheguem até você assim que elas forem postadas. Agora, vamos ao nosso momento de oração. Pai querido, Pai amado, te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradeço porque até aqui o Senhor esteve conosco, Pai. Te agradeço, Pai, porque eu posso acreditar em Ti e saber que os Teus planos para nós são os melhores. São planos de bênção e não de maldição. Pai querido, esteja conosco, Pai, neste dia, nos abençoando, Pai, nos livrando e guardando de todo o mal. Abre a nossa mente para que nós possamos entender cada dia mais a Tua vontade, possamos praticá-la, Pai. Pai querido, eu te peço, Senhor, que o Senhor coloque esta palavra no nosso coração, essa palavra de hoje, Pai, para que nós tenhamos, Pai, fé, para que nós não paremos de orar, que nós possamos persistir cada dia mais sem desistir. Pai, nós queremos confiar em Ti cada dia mais. Nos dá força, Pai. Nos ajuda, Senhor, para que sejamos como o rei Davi, confiantes na Tua palavra. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor esteja conosco, Pai, nos mostrando a Tua vontade, Senhor. Qual o caminho que devemos seguir, quais são as decisões que devemos tomar. Nós acreditamos, Pai, que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Queremos agradecer, Senhor, por tudo que tem feito em nossa vida. Nós somos gratos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai, assim como perdoamos todos aqueles que têm nos ofendido, Senhor. Nos ajuda, Pai, a liberar perdão, Senhor. Muitas vezes nós somos duros de coração e demoramos para liberar perdão. Queremos ter um coração igual ao Teu, Senhor, um coração perdoador, Senhor, um coração cheio de amor e cheio da Tua graça, Senhor. Pai querido, eu te peço que o Senhor venha visitar cada irmão, Senhor, atendendo, Pai, os pedidos deles, as necessidades de cada um, Senhor. Eu não sei, Pai, o que cada um precisa, mas eu te peço, visita eles, Pai, na área sentimental, na área espiritual, na área financeira, Pai. Visita, Pai, o corpo de cada um, Pai. Oh, Pai querido, curando, libertando, salvando, Pai, restaurando todos aqueles que necessitam, Pai, da Tua ajuda. Queremos ser, Senhor, cada dia melhores do que o dia de ontem. Por isso, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, Pai, hoje e sempre. Estamos, Pai, de coração aberto para Te receber. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça, que a paz, a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos novamente. Deus abençoe. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus.